O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como criar um projeto no BlueJ, criar uma classe, editar o código desta classe, compilar e testar o código da classe que vocês criaram. Para isso é necessário, então, que eu primeiro crie um projeto. Eu vou lá no menuzinho Projeto, Novo Projeto. Vou dar um nome para esse meu projeto. Importante que vocês, prestem atenção aqui na localização onde vocês vão gravar esse projeto, porque ele vai criar um diretório para vocês, onde dentro vão ficar guardados todos os arquivos do projeto de vocês. No caso aqui, eu vou gravar na minha pasta Documentos. E aí vocês vão ver que a interface muda um pouquinho. Essa interface, então, ela é constituída de 3 partes. Essa parte de baixo aqui, onde eu estou passando o mouse, ela vai ser usada para testar o código. Essa parte superior, então, é onde eu vou criar as minhas classes. E aqui à esquerda eu tenho as ferramentas. Na minha área de trabalho, onde eu crio as classes, a primeira coisa que vocês vão reparar vai ser esse bloco de notas, que dando 2 cliques sobre ele. Então, eu tenho um editor de texto bem simples aqui para fazer anotações sobre o meu projeto. Para criar uma classe, então eu vou começar clicando aqui à esquerda no botão Nova Classe. Eu vou dar um nome para essa minha classe, por exemplo, pessoa. Tá? A linguagem é Java e o tipo da classe é classe. As outras opções a gente vai ver mais adiante. Aparece então esse quadradinho amarelo aqui, achurado, que se eu der 2 cliques sobre ele, então ele abre o editor do código. Reparem que o BlueJ ele faz distinção aqui por cores, indicando em verde o corpo da classe, em branco, a declaração de variáveis, a lógica dos métodos, e em amarelo o corpo dos métodos. Aqui em azul são as áreas de anotações. Então, como eu chamei a minha classe de pessoa, ele já identificou o nome da classe aqui para mim. E abaixo, então, vem a declaração das variáveis de instância, ou seja, declaração dos atributos dessa classe. Nesse momento, eu não vou me preocupar em declarar a visibilidade dos atributos, que é o que corresponde a essa palavra private, que eu vou apagar aqui, e vou substituir, então, pela declaração dos atributos da classe pessoa. Os quais são, nome, e aí eu tenho que dizer de que tipo é esse atributo, de que tipo é essa variável. Vou declarar como string. Lembrando que string não é um tipo de dado nativo da linguagem, ele é, na verdade, uma classe que foi criada de modo que a gente possa usar como se fosse um tipo de dado. Vou declarar aqui também CPF e vou declarar idade. Logo abaixo, então, vem a área de declaração dos métodos, O primeiro método que aparece aqui é o método construtor da classe, ou seja, um método que vai ser utilizado para construir os objetos a partir dessa classe pessoa. Eu não vou mexer nesse código aqui, eu vou simplesmente deletar essa linha aqui de atribuição do x, uma vez que eu apaguei a variável x lá na declaração das variáveis. Logo abaixo, então, vem um exemplo de método, outros métodos que eu precise criar para a classe pessoa. Eu vou, por exemplo, criar um método aqui chamado informar nome. Como eu tenho essa informação nome, gravada, essa informação nome vai estar gravada dentro do objeto, eu não preciso passar nenhuma informação para o método, porque ele vai saber, o nome. Eu só tenho que dizer de que tipo essa informação que eu vou retornar. Então, ela é do tipo string, e aqui, então, eu retorno o conteúdo da variável nome. Eu vou, então, compilar o meu código. Ele está me dizendo que não houve nenhum erro de sintaxe. Caso houvesse, ele iria me indicar uma sinalização em vermelho, como eu fiz aqui, eu apaguei o ponto e vírgula, e ele está marcando em vermelho para mim
que tem um erro neste meu código. Eu preciso então corrigir e compilar de novo. Fechei meu código e vocês vão ver que aquele achurado sumiu. Justamente para me indicar visualmente, então, né, de que o código dessa classe já foi compilado com sucesso. Então, a partir deste modelo, desta classe, eu vou gerar os meus objetos. Então, para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito em cima, vou pegar aqui a opção, né, de New Pessoa, vou pedir então para criar uma nova pessoa, um novo objeto, instância da classe pessoa. Ele vai pedir um nome para a instância, vai pedir uma identificação para esse objeto que eu estou criando. Ele já me sugere aqui pessoa 1, ok? E na minha área de testes, então, aparece esse quadradinho vermelho aqui representando o meu objeto pessoa 1. Posso fazer isso quantas vezes eu quiser, criando uma infinita quantidade de objetos aqui, desde que a memória do meu computador dê conta, né, de armazenar tantos dados. Esses objetos pessoa, tá, eu posso dar 2 cliques sobre eles e aí eu inspeciono o objeto, ou seja, eu vou ver qual é o conteúdo de cada objeto. Como eu não inicializei as variáveis, né, eu não inicializei os atributos quando eu criei o objeto, vocês vão ver que está tudo com o valor padrão de inicialização. Lembrando, os valores padrão de inicialização do Java são para números 0, para objetos nulo, para booleanos falso e para caracteres é o espaço em branco. Tanto objeto 1 quanto objeto pessoa 2 estão, então, com os valores de atributo definidos conforme o valor padrão de inicialização. Se a gente clicar com o botão direito em cima sobre esses objetos, a gente vai ver essa opção aqui de herdado de object, depois eu vou explicar o que é isso. E aí a gente vai pedir a opção de toString. E vocês vão ver que ele gera um código para cada objeto. Isso aí é o OID, identificador de objeto. Cada objeto tem um código diferente, tá? Reparem no número que ele gerou aqui para o pessoa 1 e agora para o pessoa 2. Vocês estão vendo que é um código completamente diferente. Isso me indica que os objetos, apesar de terem o mesmo conteúdo, são objetos diferentes porque eles estão alocados em áreas de memória diferentes. Um objeto, ele não interfere no conteúdo, nos dados do outro, a não ser que, no momento em que eu crie a classe, eu crie os métodos que permitam fazer isso, ok? Agora eu quero editar o código da minha classe pessoa, definindo então uma maneira de poder inicializar as informações de nome, CPF e idade no momento em que eu crio o objeto. Então eu vou dar 2 cliques sobre a classe para poder voltar ao editor de texto, ao editor de código, né? E vou então modificar o construtor da classe pessoa, colocando aqui no parâmetro as informações que eu quero passar na hora de criar o objeto, ok? Bom, como é que eu faço a atribuição agora? Eu tenho a seguinte situação, ó. Eu tenho a variável de instância, nome, e eu tenho a variável do parâmetro, nome também. Isso não é um problema, tá? Isso, na verdade, é uma boa prática de programação. E a gente faz a distinção no código usando a palavra this. Então, eu estou dizendo que a variável nome declarada dentro desta classe, ou seja, a variável de instância nome, vai receber o conteúdo da variável nome passada no parâmetro. E aí eu faço isso para todas as informações do parâmetro.
Vou compilar de novo. Fechei. Vocês vão reparar que os objetos que haviam sido criados, eles sumiram, e é assim mesmo, tá? É porque como eu modifiquei o modelo, né, modifiquei a classe, aquele objeto não tem mais o modelo correspondente. Então, ele não deve realmente existir. Então, agora, para testar, eu vou criar outros objetos. E repare que agora, quando eu pedir, né, nova pessoa, ele me mostra que eu tenho, então, 3 parâmetros, 3 informações que vão precisar ser informadas para poder criar o objeto pessoa. Essas informações estão indicadas aqui na interface. A primeira delas é um nome, e ele está me dizendo que essa informação é do tipo string. E na interface do BlueJay eu informo string entre aspas. Ok? CPF também é string. Também vou colocar entre aspas. Idade é um inteiro, então é só colocar o número aqui. Ok? Eu vou inspecionar esse objeto, 2 cliques sobre ele, e agora a gente vai ver que nome, CPF e idade tem valores diferentes daqueles valores default de inicialização. Vou criar um segundo objeto pessoa, que agora vai ser o objeto referente ao Pedro. Também vou colocar aqui um valor de CPF para ele. Ok. Ó. Tá aqui o segundo objeto do Pedro com os valores informados no momento de criação desse objeto. Repetindo, né? Se eu agora for aqui com o botão direito sobre objeto pessoa e pedir a opção de herdado de object, opção toString, eu vejo o código identificador desse objeto pessoa 1. Repara, ó, que é um código diferente daquele pessoa 1 que a gente criou anteriormente. A mesma coisa aqui para o pessoa 2. Certo? Então, com esse vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender como é que a gente cria um projeto no BlueJay, como é que eu crio uma classe, edito o código, crio objetos para poder testar o código dessa classe, edito a classe, compilo, e como é que eu crio um método construtor.